Envelhecer é um processo natural na vida do ser humano. Envolve um pacote de mudanças físicas, psicológicas e sociais. Essas transformações acontecem de forma diferente para cada um. O ritmo também não é o mesmo. Viver bem essa fase da vida é o que todo mundo espera. Mas para isso é preciso se preparar. Atualmente, os idosos ainda têm um outro desafio: enfrentar a perda de status numa sociedade em que o novo é o padrão. Tudo o que fica velho é considerado obsoleto. No terceiro programa da série Terceira Idade, vamos falar sobre o idoso na sociedade, relações afetivas e familiares. Nossa convidada é a psicóloga Josiane Gatto, presidente da Unifop, Cooperativa de Saúde Mental e Reabilitação de Petrópolis. Muito bem-vinda, obrigada pela participação. Imagina, eu que agradeço muito. Vamos começar falando então desse processo de envelhecimento. Envelhecer é um processo subjetivo, né? Cada um vive de um jeito. Sim, o envelhecimento biológico não. Até o biológico ele é muito particular, né? Assim como somos seres únicos, o nosso envelhecimento também vai ser único. Cada um vai ter o seu processo particular de envelhecimento. Por isso também que tem até uma brincadeira que fazem, né? Que para você imaginar que não tem carteira de identidade, não tem certidão de nascimento e sentir por dentro qual a sua idade, né? Cada um vai variar muito em relação à idade do documento, né? Essa percepção ela realmente é muito subjetiva. Agora, eu acho que a gente tem uma dificuldade de nomear o envelhecimento. A gente congela a nossa imagem de jovem. Então, Simone de Beauvoir falava isso: quem envelhece é o outro, né? Eu vejo o envelhecimento do outro, mas eu tenho muita dificuldade em ver o meu próprio envelhecimento. Freud também traz uma citação assim nos textos dele, em que ele estava num trem e pelo reflexo ele vê uma pessoa velha. E aí ele faz esse conceito, não é uma pessoa velha, mas era ele próprio, era o reflexo dele próprio. Ele não tinha se dado conta, se percebido como um velho dentro do conceito da época deles. Isso é muito interessante o que você está falando, né? Porque a gente congela assim um momento como se fosse aquele ápice da nossa vida. E aquela imagem é o que nós somos na nossa mente, né? E como o processo vai sendo gradativo, você não vai atualizando essa imagem. Por isso essa distorção. Né? E por isso também que a gente às vezes vê, né, as pessoas um pouco mais velhas que já não têm tanta capacidade de subir numa escada ou num banco para trocar uma lâmpada, continuam fazendo porque na cabeça ainda podem, né? A gente não atualiza isso. Essa limitação física, ela realmente traz uma perda grande porque internamente eu quero fazer. A minha cabeça está boa, meu raciocínio está bom, eu tenho desejo de fazer, mas o corpo às vezes não responde na medida do meu desejo. E aí é que é a delicadeza desse processo, né? Tem que ter muita sabedoria para conseguir lidar com as limitações, né? É resiliência, né? O termo que eu acho que define melhor, porque a gente consegue ter medidas para frear esse processo do envelhecimento biológico, que ele fique mais lento, né? Se você não tiver nenhuma intercorrência, nenhum processo de adoecimento, nada que atravesse ou que interfira, você consegue com algumas medidas, e hoje a ciência, a medicina, né, e várias ciências aí parceiras se dedicam a estudar isso. Você consegue ter um certo controle, uma certa gerência sobre esse processo, tentando fazer com que ele seja mais lento, né? Mas ele vai acontecer. Mesmo de uma forma lenta, você vai se deparar com limitações reais do corpo. A minha capacidade de adaptar a isso é o que vai tornar esse processo mais ou menos sofrido. O envelhecimento, ele significa uma mudança, é um processo de mudança que está acontecendo no corpo, né? Também psicologicamente, e toda mudança, por mais que possa trazer também aspectos positivos, ela gera ansiedade, medo, né? Depende muito aí, acho que entra um pouco essa questão cultural e o que eu construo para mim como referência, né? Algumas pessoas são muito apegadas ao corpo, à beleza, à estética, e aí o processo de envelhecimento pode se tornar mais difícil, né? Pegando esse parâmetro que a gente tem na sociedade de que o bom é o novo, né? O novo do objeto, mas o novo da pessoa. A pessoa jovem
que está com vitalidade, que tem direitos na sociedade. O idoso, às vezes, fica bastante desvalorizado aí nesse conceito que se tem. Então, se eu estou muito apegada a esses valores, quando eu começo a me deparar com as perdas, ou até de imaginar essas perdas, eu vou sentir medo, eu vou sentir angústia. Uhum. Você já entrou aí na sociedade, né? Falando da sociedade. Nem sempre foi assim, né? Lá atrás, antes da Revolução Industrial, os mais idosos eram tidos como assim os sábios, os conselheiros, tinham um papel de prestígio na sociedade. A partir da Revolução Industrial, com a questão da força, né, para produzir, a ênfase na produção, e depois com a sociedade de consumo muito mais ainda, né, é que a coisa mudou e a velhice passou a ser um problema para a sociedade, né? É porque o corpo passou a ser a capital, né? Então esse corpo jovem, esse corpo saudável, que produz, que tem uma estética boa, é o que é valorizado, né? O que tem valor na nossa sociedade. O idoso não tem essa força física, esse vigor físico da juventude, mas ele tem outras qualidades, tem outros capitais que às vezes a sociedade não considera tanto. O oriental, ele tem esse conceito, ele valoriza essa sabedoria do idoso. A gente ainda está aprendendo isso, mas mudou muito essa referência de idoso e eu acho que por isso um pouco dessa dificuldade de não conseguir localizar o idoso na sociedade ainda. Na época da Revolução Industrial, muito possivelmente eu seria idosa, dentro da referência. Hoje em dia, eu sou uma adulta jovem, né? Você, uma adulta mais idosa daqui a pouco, mas eu ainda tenho um vigor de juventude, até pelo avanço da própria ciência, da medicina, da nutrição, de programas, programas sanitários, né? A sociedade, prevenção, exatamente. A sociedade cresceu muito nesse sentido e aí você consegue esticar essa, né? As etapas da adolescência está indo até mais tarde, o jovem adulto está indo até mais tarde e o envelhecimento está chegando mais tarde para a população. Então, hoje em dia, a gente olha uma pessoa de 60 anos em pleno vigor, né? Não é mais o idoso. Isso não tem muito tempo, há 25, 30 anos atrás, uma pessoa de 60 anos era idosa. Já estava, como as pessoas brincam, já estava ali batendo na porta de São Pedro. Né? De chinelão e pijama. De chinelão e pijama, aposentado e dentro de casa cuidando de netos. Isso foi um ganho, isso é uma coisa bastante positiva. Mas aí a sociedade acabou não conseguindo localizar esse idoso. Qual a função dele? Na verdade, tem um desafio aí para a sociedade como um todo de aproveitar as qualidades desses idosos, né? Essas qualidades que não estão sendo aproveitadas agora, da experiência, esse know-how, né? E outras coisas que vêm com a idade, né? Com o próprio jogo de cintura, né? Tudo isso que é graças à vivência que é conquistada. Vai muito do tipo de profissão, né? Do local que esse idoso está, que a pessoa está. Por exemplo, a minha profissão, eu sempre falei isso, projeto de vida, né? Quando eu estava lá jovem na faculdade, eu falava assim, eu fiz uma escolha ótima nesse sentido, porque se eu quiser, eu não me aposento. Se a minha cabeça estiver funcionando bem, se eu tiver com uma boa capacidade cognitiva, eu não preciso parar de trabalhar nunca, porque quanto mais maturidade eu tiver, mais valor na sociedade eu vou ter. A minha profissão me dá isso. Outras profissões não, né? Outras profissões, cedo você perde a funcionalidade para a sociedade e aí você precisa se reinventar. Mas algumas profissões te permitem isso. Mas enquanto sociedade é preciso começar a enxergar de outra forma, até porque é um momento em que vale muito mais o conhecimento atualmente, né, do que a força, né? Exatamente. Eu acho que a sociedade é muito cruel, na verdade. A gente tem um modelo, o modelo ocidental, ele é um modelo cruel, um modelo perverso. Por quê? E isso é comum, tem várias pesquisas que apontam isso. Por mais que você não conceda esse valor ao idoso, muitas famílias sobrevivem às custas de uma aposentadoria de um idoso. Então, eu acho isso meio perverso, porque ao mesmo tempo que você desqualifica aquela pessoa enquanto pessoa,
ela tem um valor que é o ganho dela de vida, a aposentadoria, ou, enfim, um pecúlio que ela tenha construído, que sustenta filhos, netos. A gente tem esse modelo também muito acontecendo. Mas o valor social a pessoa não tem. Como é que você está enxergando essa questão? Porque a gente está chegando aí num momento, as próprias pesquisas estão apontando que a gente está chegando já na quarta idade, né? Um dos segmentos que mais cresce é a dos velhos mais velhos, né? E você mesma falou que lá no hospital, né, a faixa etária só sobe, né? O perfil mudou. Isso. A sociedade está conseguindo enxergar isso e essa necessidade de mudança, na tua visão? Na verdade, a gente está trocando pneu com o carro andando, né? As pessoas vão se dando conta à medida em que familiares seus vão envelhecendo. Um exemplo pessoal, meus avós todos são falecidos já há mais de 20 anos. Né? Meus filhos convivem com os avós, uma convivência que eu não tive. Então, a minha geração, né, eu, minhas irmãs, a gente está tendo a oportunidade de avaliar isso de uma maneira que a minha mãe talvez não teve por ter perdido os pais muito jovem, né, dentro desse padrão que eles já eram idosos, ainda hoje seriam jovens, né, nessa comparação. Mas isso eu acho que está trazendo esse questionamento. As pessoas não eram pontos fora da curva quando você tinha uma pessoa na família com 80 anos. Hoje, 80 anos é normal. Se a pessoa falece antes dos 80 anos, nossa, mas morreu jovem, né? Já podia ter ficado mais um pouquinho, né? Então, eu acho que agora é que esse questionamento está começando a surgir dentro das famílias, né? De lidar com essa pessoa numa idade mais avançada, dos adoecimentos que acontecem por vezes ou não, da pessoa ainda ativa, produtiva, e aí você não considera que ela já está tendo limitações porque é muito ativa. Isso está muito recente. Você estava falando antes da gente entrar no ar que não só a gente não se enxerga, a gente não enxerga o nosso envelhecimento, como a gente também não enxerga o envelhecimento dos nossos pais, né? Não. A imagem que a gente tem, o registro que a gente tem dos nossos pais é de infância, na verdade, né? Na adolescência você atualiza um pouco, não é mais o pai herói, né, que você tem lá da infância, mas aquele pai ativo, aquele que comanda, a mãe que cuida, né? E em algum momento você inverter isso, né? Aquela pessoa que cuidou de você durante grande parte da sua vida, você ter que começar a cuidar. Muitas pessoas não conseguem fazer essa atualização e não percebem que aqueles pais estão necessitando de algum cuidado. Não que eles não estejam podendo gerenciar a própria vida, né? Às vezes tem uma funcionalidade para isso, mas não conseguem mais dar conta de 100% da vida. Começam a ter limitações e aí você começa a ter necessidade de ajudar a gerenciar alguns aspectos da vida. Mas os filhos às vezes não percebem isso. A velhice, ela é o resultado de uma construção que o indivíduo faz ao longo de toda a vida? Eu acho que a velhice, ela na verdade é uma dádiva, porque muitas pessoas não envelhecem. Por mais que a gente tenha hoje essa perspectiva do envelhecimento, muitas pessoas ainda morrem jovem. E você poder envelhecer é uma dádiva, é uma alegria. Se você não morrer jovem, ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Você não vai frear. Por mais que você invista em procedimentos estéticos, em uma medicina avançada e faça o que lhe recomendarem para frear esse envelhecimento, ele vai chegar, você querendo ou não. A forma como ele vai chegar é que vai variar de acordo com o planejamento que você possa ter feito, né? Se você não tem esse medo que a gente estava falando agora há pouco, se não tem essa angústia, se você não quer negar esse envelhecimento a todo custo, se você próprio consegue dar valor a uma velhice boa e ver que a velhice pode ser boa, você consegue se organizar para esse momento. Se você nega, se você acredita que não, isso não vai acontecer com você, ou você vai conseguir de alguma forma burlar esse envelhecimento, quando ele chegar, você vai ter dificuldade. Só para encerrar esse bloco, qual o lado bom da velhice? Depende de gênero, na verdade, mas para as mulheres é a liberdade.
né? O grande ganho que a velhice traz é uma liberdade justamente desses conceitos que a sociedade traz, das obrigações de ter que cuidar, de ter que se dedicar a cuidar dos outros e se colocar em segundo, terceiro plano. No caso da mulher, a liberdade é o grande ganho. No caso do homem, ele não tem assim essa ruptura, é um contínuo. Se ele não se aposentou de si, se ele consegue manter uma atividade que seja prazerosa, que dê sentido à vida dele, se ele tem a família junto, porque o homem passa em algum momento a valorizar demais a família, ele vai se sentir com uma velhice boa. Ok, e você também pode acompanhar a Fase TV na internet. O endereço está aí na sua tela, youtube.com/fmpfase. Faça sua inscrição e receba os alertas dos novos episódios. Vamos fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o idoso na sociedade. O Em Questão volta em instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o idoso na sociedade. Nossa convidada é a psicóloga Josiane Gatto, presidente da Unifop, Cooperativa de Saúde Mental e Reabilitação de Petrópolis. Josiane, a aposentadoria é uma coisa que todo mundo espera, né? Só que ela não significa apenas uma parada, né? Uma modificação da rotina de trabalho. Ela leva a outras perdas, né? A pessoa perde aquele círculo de colegas, às vezes de amizades, perde a rotina. E isso costuma ter um impacto muito grande para quem não se preparou para essa mudança, né? Ela é muito desejada, né? É adorada. A pessoa às vezes fala, quando eu me aposentar eu vou fazer isso, quando eu me aposentar eu vou viajar, ou quando eu aposentar eu vou desfrutar a vida. Só que às vezes a aposentadoria, ela dá uma quebra no sentido do que a pessoa tinha como modelo da sua própria vida, né? Aquela rotina de ir para o trabalho, as pessoas com as quais ela se relacionava. Você muitas vezes entende a aposentadoria mais pela perda que ela trouxe do que pelos ganhos que você pode ter. E aí entra de novo a resiliência, a capacidade de eu me reinventar neste momento de vida. Quer dizer, é bom quando a gente faz aquele projeto, como você falou, se prepara para isso, porque eu não preciso da ruptura, né? Eu posso ter uma continuidade. Eu não aposentei, pessoa não aposentei, eu aposentei profissional. Então, se eu tenho o meu projeto, a aposentadoria ela pode vir com esse ganho da liberdade de eu realmente desenvolver o que eu sempre quis a minha vida inteira e eu nunca pude fazer. Né? Seja um negócio, seja aprender alguma habilidade específica, seja o viajar, né? Dar continuidade aos seus planos. Mas para isso tem que ter uma preparação já desde jovem, né? Tem que abrir um espaço. Uma vez eu conversei com um especialista que me falou isso, né? A pessoa fala, quando eu me aposentar eu vou jogar tênis. Mas se a pessoa não praticar o tênis ainda jovem, quando ela for velha, digamos assim, o corpo não vai dar conta. Não vai responder. Então, isso para tudo. Então, assim, se ela quer viajar muito, ela tem que começar a praticar agora, para ela ter essa rotina da viagem, né? Exatamente. Senão, lá na frente, essa realidade... Tudo que é novo em determinado momento da vida se torna mais difícil em termos de aprendizado, né? Depois que você aprende, a realidade às vezes te força a lidar com determinadas coisas, determinadas situações, você vai, mas o seu aprendizado vai ser mais lento do que quando você é jovem. E em relação à habilidade motora, mais difícil ainda, né? Você tem uma perda grande dessa capacidade espacial, principalmente para a mulher. Então, se ela não iniciar isso cedo, para adquirir essa habilidade em determinado momento, pode ser mais complicado. Algumas empresas fazem isso, é muito bacana. Algumas empresas têm um programa de aposentadoria. Elas começam a trabalhar com aqueles funcionários que vão se aposentar nos próximos anos e começam a construir esse plano com eles alguns anos antes. Fazer a transição, né? E aí você não tem a ruptura. É muito bacana quando a empresa se preocupa, tem esse olhar. É curioso porque o ser humano se prepara para as fases, né? Lá na adolescência já começa a escolher a carreira, faz toda uma preparação para entrar na faculdade, para fazer a especialização. E para a aposentadoria, ninguém se prepara, né? É uma negação da velhice? De certa forma, é uma negação? Eu acho que é como se você... Não, vou me aposentar em algum momento distante da minha vida. Né? Não é uma realidade que você consiga trazer próximo e nem que consiga mensurar como vai ser isso. Né?
A vida realmente é dinâmica. Às vezes você faz alguma programação e quando chega lá na frente tem algum atravessamento, algum acidente de percurso e aquilo que você tinha lindamente planejado não vai poder acontecer. É real isso também. Mas as pessoas negam e aí não querem pensar sobre isso, porque tem essa conotação de algo ruim, né? De algo sem valor. Homem estrutura muito o seu valor, as mulheres agora, mais recentemente também, acabam estruturando seu valor em cima da carreira. E aí, se você vai interromper aquela carreira, eu fico sem lugar. Então, é mudar essa compreensão. Não preciso interromper a minha carreira, eu posso modificar a minha carreira, ou eu posso não querer mais esta carreira e vou desenvolver alguma coisa que eu sempre quis fazer. Né? Tem uma pessoa próxima que ela está nesse momento, ela está se programando, ano que vem eu vou parar de trabalhar, ela diz, já tentei isso em outros anos e não consegui, mas agora eu estou no meu limite físico, eu não consigo mais suportar essa rotina e vou parar de trabalhar. Mas já está com uma lista de cursos que ela sempre quis fazer e nunca teve tempo de fazer e já está vendo essa continuidade. Então ela não vai parar a vida dela, ela vai fazer uma coisa diferente com a vida dela. A pessoa não pode perder o estímulo pela vida, né? Por conhecer novas coisas, por aprender novas coisas, né? Esse estímulo intelectual, esse estímulo social tem que ser mantido, né? Sim, sim, tanto intelectual quanto social, porque a mulher tem mais facilidade nesse sentido, o homem encontra mais dificuldade. Às vezes ele se isola, ele não tem uma rede de amigos tão próxima como a mulher. A mulher constrói isso ao longo da vida dela inteira. Né? A gente costuma ter amigos, às vezes, de infância, que você trouxe para a vida adulta e vai com você até o final da sua caminhada. O homem não tem esse nível de amizade. A amizade do homem acaba sendo mais superficial, está relacionada ao trabalho, está relacionada, às vezes, a um futebol que ele faça. E aí, se ele rompe com aquele vínculo que ligava aquela amizade, às vezes ele não consegue levar isso para fora, né? E aí, nesse momento de aposentadoria, se ele fica sem essa rede de amigos, ele também vai ter um sofrimento grande. E quando você faz um curso, você também está criando novos laços. Além do aprendizado novo, novos laços de amizade. É por isso que tem que ser feita uma nova pergunta, né? Não é só aquela pergunta, o que você vai querer ser quando crescer, é o que você vai querer fazer ou ser quando envelhecer. Exatamente. E que bom, aí nesse sentido é ótimo. A gente hoje pode fazer isso. Né? Você sabe que você, numa linha geral, se não tiver nenhum acidente de percurso, você vai envelhecer. E você tem chances de envelhecer bem. Então eu posso me dar o direito de programar algo para a velhice. Eu tenho a velhice para viver ainda. Né? Talvez esse conceito também não passe muito na cabeça das pessoas, porque até pouco tempo atrás eu não tinha uma velhice para viver. Hoje em dia a gente sabe que eu posso ter uma velhice para viver, sim. E como eu quero viver, eu tenho que me questionar. Problemas de saúde mental. Existem alguns transtornos que são muito comuns nessa fase da vida. Um deles é a depressão, né? Sim, uma incidência alta acima dos 70 anos, relacionado com a aposentadoria. Às vezes com uma situação de viuvez, né? Lembra, a família é importante para o homem nessa etapa da vida. E aí, se ele tem uma perda do companheiro, isso impacta. Então, homens, em geral, né? O gênero masculino, acima dos 70 anos, viúvo, nesse momento de aposentadoria, tem uma fragilidade, um risco grande para depressão e até suicídio. Que sinais a família deve perceber de que o idoso está caminhando aí para uma depressão? Isolamento social, acho que é o que a gente consegue perceber com mais facilidade, né, você vê aquela pessoa mais afastada, mais quieta, não interage tanto, você vê que ela não está tendo um sentido de vida, não está conseguindo se localizar dentro desse novo momento, com frases que a pessoa às vezes fala no dia a dia, depreciativas, né? Ah, minha vida está sem sentido, às vezes chega a falar dessa forma bem direta, ou até não sei o que eu faço, estou meio sem graça, estou querendo ficar quietinho, aí você chama para sair, vem almoçar, ou vamos passear, não quero não quero ficar na minha casa. Esse isolamento eu acho que é o que é mais nítido dentro desse processo de depressão. O que fazer nesse momento? Buscar ajuda, ajuda profissional, trazer para o seio, estar próximo, dar carinho,
né? Se a pessoa não quer vir, vá até ela. Não deixa a solidão se instaurar. Uhum. Um outro medo é em relação às perdas cognitivas, né? A questão da memória, né? De todas as habilidades ligadas à inteligência, né? Ao raciocínio. Existem estudos que mostram que, na verdade, a senilidade não é numa equação direta. A pessoa ficou velha, vai ficar senil. Não é isso, né? Que bom que não. Na verdade, essa perda, naturalmente, deveria ser branda, leve. O que impacta mesmo é o uso de medicamento, algum problema de doença que leve a isso, alcoolismo, né? Uso de outras substâncias também, depressão, né? O isolamento. Isso é uma boa notícia, né? Porque todo mundo tem medo de ter essa perda cognitiva, né? Mesmo que haja a perda por causa de outras doenças que fazem com que essa pessoa tenha que usar muitos medicamentos e esses medicamentos interfiram, dá para recuperar? Dá para frear um pouquinho? Acho que dá para frear, né? Aí vai depender da reserva neural, né? Desse planejamento de vida, o que eu construí a minha vida inteira. A gente tem, isso eu acho que é positivo. Você tem uma reserva orgânica que você pode construir, você tem uma reserva neural que você também pode construir. Fiquei muito feliz quando eu descobri isso, né? A gente pode ir regando bem isso, alimentando bem tanto o corpo como a mente, para você sofrer menos o impacto de um adoecimento, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Mas se ele se instalar e eu tiver recursos para uma plasticidade, né, neurológica, para o cérebro se reorganizar dentro daquilo que eu posso, quer dizer, alguma área está afetada, mas eu consigo reorganizar as outras áreas, isso é uma reserva neural. Se a pessoa tiver, ela vai conseguir se reestruturar e frear um pouco, no caso de uma doença degenerativa que vai ter alguma progressão, né? Existe essa possibilidade, sim. Entra aí, então, o treinamento cognitivo, né? Sim. O treinamento, ele é um planejamento, é um programa de reabilitação, em que você estimula determinadas áreas do cérebro, pode ser de forma geral, inteligência geral, global, ou áreas específicas, memória, raciocínio matemático. Você pode trabalhar essas áreas para estimular novas conexões no cérebro e aí você manter a sua funcionalidade. Preservar essa funcionalidade. Com bons resultados, né? Sim. A gente tem coisa para fazer, né? Nem tudo está perdido. O Alzheimer, nessa última década, desses últimos 15 anos aí, é o grande vilão, né? O grande temor, porque é um fator que você não consegue controlar muito. A gente tenta, tem medidas que você faz de prevenção, mas ainda assim não há uma garantia que você não venha se deparar com esse tipo de situação, né? Mas se você se preparar, o impacto será menor. Você consegue atravessar isso com menos dano, né? A medicina também está muito avançada. Você tem remédios que conseguem frear esse processo. E aí você mantém a sua funcionalidade. O que é manter a funcionalidade? A qualidade de vida, né? Manter ali nos seus vínculos afetivos, conseguindo gerenciar ainda alguma área da sua vida. Isso é qualidade. Esse estudo que mostrou que a questão da perda cognitiva não estava tão ligada ao envelhecimento e muito mais a outros fatores, ele revelou que muito dessa perda se deve ao desuso. Sim. O treino cognitivo, ele é um planejamento, é um tratamento que visa a reabilitação, né? Mas, de modo geral, em linhas gerais, se eu estou usando o meu cérebro, se eu estou estimulando o meu cérebro, eu estou fazendo a minha reserva neural, né? A minha reserva cognitiva. Quando você tem um aprendizado de uma segunda língua, você retarda ou você evita em 50% o aparecimento do Alzheimer. Então, novos aprendizados são muito bem-vindos. Eu não posso deixar o meu cérebro em desuso, porque senão eu posso ter uma atrofia realmente ali. Porque ele tem, a perda, ela é natural. Assim como o corpo envelhece, eu não tenho uma renovação celular do meu corpo
como acontece na juventude, com o cérebro também acontece isso. Você tem perda de células, né, ou mínimo dano, uma isquemia. Você tem doenças que podem atingir o cérebro de uma maneira muito... impactar no cérebro de uma maneira forte, uma hipertensão, uma dislipidemia, que você vai ter lá arteriosclerose, né? Então você tem doenças que vão afetar o seu cérebro, que podem trazer um prejuízo e fazer pequenas isquemias no seu cérebro, e isso vai afetar a sua funcionalidade em algum grau. Mas se você estiver exercitando, né, fazendo aquela musculação para o cérebro, Isso, né? exatamente. Assim como tem que exercitar o corpo. E o próprio exercício do corpo também, porque você irriga mais o cérebro, o sangue chega mais, os nutrientes chegam mais nas células do cérebro, né? Você está remando contra esse processo natural do envelhecimento do cérebro também. Só que não é uma perda cognitiva. Quando o cérebro envelhece, não é que você vai ter as perdas que um Alzheimer ou uma demência vão te trazer, mas você tem uma lentidão maior do seu cérebro. Isso o envelhecimento traz. Ok? Se você perdeu um pedacinho do programa ou quer compartilhar o episódio, passa lá no youtube.com/fmpfase. Vamos fazer mais um rápido intervalo. No próximo bloco, a gente continua falando sobre o idoso na sociedade. O Em Questão volta instantes. Até já! O Em Questão está de volta falando sobre o idoso na sociedade. Nossa convidada é a psicóloga Josiane Gatto, presidente da Unifop, Cooperativa de Saúde Mental e Reabilitação de Petrópolis. Josiane, qual a importância da infância para a velhice? Acho que a infância ela é a matriz da saúde mental, né? Desde lá da terra infância, o que você constrói afetivamente, o que o mundo te dá, a sua capacidade de leitura daquilo, da sua interpretação daquilo. A matriz emocional está ali na infância, né? Então, se você tem uma boa infância, rica, de forma afetuosa, você vai ter um emocional mais equilibrado e vai lidar com as adversidades, vai ter uma boa capacidade de adaptação, isso em linhas gerais, né? Mas eu acho que a infância, ela tem uma coisa muito rica, que é a criança, ela é quem ela tem essa liberdade de ser plena. Se ela gosta, se ela não gosta, ela não gosta. Ela não sofre tanto os efeitos dos conceitos da sociedade. E eu acho que lá na idade adulta a gente pode reinventar um pouco isso, né? Lá na maturidade, no envelhecimento, trazer de volta, resgatar essa liberdade, essa essência do seu ser. Isso eu acho que é um benefício que a gente precisa ir lá na infância trazer de volta. Já que estamos todos, né, caminhando para a velhice, na verdade, mesmo que a gente não queira encarar, né? A velhice está em cada um, né? Já desde que a gente nasce. Estamos envelhecendo. Né? É importante que haja uma educação para a velhice. Toda prevenção, quando a gente tem a campanha de prevenção, agora em setembro, prevenção ao suicídio, em outubro, prevenção do câncer de mama, prevenção do câncer de próstata, todo tipo de campanha, ela promove o quê? Falar sobre o assunto. Então, quando a gente pensa em educação para o envelhecimento, é essa perspectiva de você poder falar sobre o assunto. Na medida em que eu falo, eu adquiro conhecimento sobre aquilo e eu desmistifico. Porque essa visão negativa do envelhecimento que a sociedade traz de uma maneira muito dura, quando eu começo a olhar e aprender sobre aquele processo de envelhecimento, eu descubro que não tem que ser assim. Né? A Miriam Goldenberg, ela fala de uma bela velhice. E ela acho que se dedica muito a difundir essa possibilidade de uma bela velhice. Então, haver essa educação para o envelhecimento tanto vai me permitir trabalhar na minha juventude para ter um bom envelhecimento, quanto desconstruir esse medo que a sociedade nutre em relação ao envelhecer. E possibilitar que a pessoa se enxergue também como um futuro velho, né? E não como velhice seja do outro, né? Não, isso não vou envelhecer, né? Se eu não morrer jovem, eu vou envelhecer, é um fato, né? A gente nega esse fato, assim como a gente nega a morte. O envelhecimento, ele está muito associado à proximidade da morte. Eu acho que isso reforça esse medo e essa angústia que algumas pessoas experimentam de uma maneira mais intensa em relação a isso, a essa perspectiva, né? Mas é uma realidade e
quanto mais eu nego a realidade, mais dura ela vai ser para mim. Então é um mecanismo que o psiquismo desenvolve, né? A negação é um mecanismo de defesa, mas é um mecanismo de defesa frágil. É um mecanismo de defesa que não é eficiente, porque em algum momento essa realidade vai chegar e quanto mais eu negar, mais eu vou sofrer. Uhum. O que diferencia as pessoas que chegam à velhice com uma boa qualidade de vida? Eu acho que esse projeto de vida, né, você conseguir ter um planejamento, não temer essa velhice, entender que a velhice vai ser boa na medida do que eu conseguir construir com a minha vida, ter essa capacidade de adaptação, a resiliência, porque muitos fatores não são controláveis, por mais que eu faça tudo direitinho, por mais que eu me empenhe, que eu busque a minha reserva orgânica, que eu busque a minha reserva cognitiva, eu ainda assim vou me deparar, ou posso me deparar com doenças, com problemas, com percalços. Então eu preciso me adaptar a isso, eu preciso confiar nos meus recursos para me adaptar a uma situação às vezes adversa, mas apesar disso, estar de bem comigo mesmo, ser feliz, conseguir desfrutar do que eu construí a minha vida inteira. Tem um trechinho de uma música dos Titãs que eu acho que de repente fala um pouco isso. É muito bom olhar para trás e admirar a vida que soubemos fazer. Se eu chego lá na velhice e eu olho para trás e eu estou em paz com o que eu construí a minha vida inteira, esse momento da vida não vai me doer tanto. Agora, se eu tiver muito arrependimento, muita frustração, vai doer mais, né? Eu não vou estar bem comigo. Se eu não estiver alinhada com né, com essa minha essência, poder ser quem eu sou, né? A sociedade às vezes joga muito pesado com relação a essas coisas e a pessoa se anula, se retesa demais em relação a si própria. Aí o processo vai ser mais doído, né? Então, essa capacidade de adaptação, esse projeto de vida e essa reconciliação que eu tenho que fazer comigo mesmo, eu acho que isso define bem. Para eu conseguir chegar lá bem, ok comigo, o contexto em volta muitas vezes eu não vou poder gerenciar ou controlar, mas eu confio que eu vou ter recursos para lidar com isso. Para aproveitar o lado bom, né? Para aproveitar as oportunidades que estão ali, porque sempre tem oportunidades, né? Sempre, sempre. Mesmo numa condição muito ruim, eu ainda posso ter qualidade de vida, eu ainda posso ter prazer com a vida, eu ainda posso ter alegria. Só que a gente não né, nesse contexto onde o novo e o belo é o que tem valor, eu acho que não. Eu tenho medo dessa velhice porque eu acho que não. Eu não vou conseguir essa alegria de viver, eu não vou conseguir essa paz, eu não vou conseguir estar bem, eu não vou conseguir desfrutar da vida se eu não tiver essas coisas. Um dos grandes problemas nessa fase da vida é que muitas pessoas ficam ali vivendo olhando para o retrovisor, né? Olhando para trás, para o passado. E, na verdade, é importante que ele continue presente, né? Que ele tenha essa conexão com o momento agora, né? Com esse momento de vida, construindo alguma coisa agora, né? Esse é um aprendizado também que a gente precisa adquirir. Porque a gente vive projetando o futuro, né? Você quando está jovem, ativo, você está fazendo o quê? Projetando o futuro, a viagem que eu vou fazer, se eu quero trocar de carro, se eu estou precisando trocar de casa, ou se eu quero mudar minha carreira, o que eu preciso aprender. A gente está projetando o futuro o tempo inteiro. Lá na frente, eu não tenho um futuro que eu possa fazer uma projeção. Né? O futuro vai ser uma grande interrogação. Eu posso ter ou não. Eu sei que eu tenho um passado. Esse passado, se eu estiver em paz com ele, ele vai me servir de sustentação, de base. Vai ser, eu brinco, uma conta poupança, você ter lá os seus momentos bons vividos, eles vão te sustentar numa situação de adversidade, mas eu não posso ficar preso no passado. O que eu tenho é o presente, né? Eu tenho o dia de hoje. Eu aprendi, até pouco tempo estava relembrando essa história, mas me contaram uma história que eu achei linda e que traz exatamente isso. Uma senhorinha, um encontro de corais, isso foi o maestro Marcelo Visani que estava me contando, eu tive com ele há pouco tempo, estava lembrando e me contou essa história há mais de 20 anos atrás. Um encontro de corais que ele foi participar, ele maestro num coral de meninas e vários coros no Brasil inteiro. Tinha um coral de terceira idade.
Eles passaram o final de semana juntos, fizeram amizades e no ano seguinte ia ter uma nova edição. Ele se despediu de uma senhorinha e falou assim, ano que vem a gente se encontra aqui de novo. E aí a senhorinha disse para ele assim, meu filho, você muito possivelmente. Eu já não sei, porque eu estou numa fase que eu não compro banana verde, porque eu não sei se vejo madurar. Eu achei assim, eu uso essa fala direto, até agradecer ele, porque é isso, eu quero uma banana, eu tenho que comprar madura para comer agora. Eu não posso adiar um prazer, eu não posso adiar uma viagem que eu quero fazer, eu tenho que viver o agora. Esse é um aprendizado que a gente não deve esperar para o amadurecimento e para a velhice, é um aprendizado que eu tenho que viver hoje, porque de fato eu não sei como vai ser o meu amanhã, eu não sei como vai ser minha semana que vem. A gente cria uma ilusão de controle quando faz essa projeção para o futuro, mas eu tenho que aprender a viver o hoje desde sempre. E lá na maturidade mais ainda. Para não ficar olhando o passado, né? E preso em algo que realmente não vai voltar mais. Né? Eu olhar para lá e me satisfazer com o que eu vivi e encontrar prazer nas pessoas que eu conheci, nas histórias que eu conquistei, né? No meu livro da vida, a gente usa essa expressão. Poder olhar para o meu livro da vida é bom, claro que é bom, fortalece quando você está lá nos seus momentos de solidão, quando você está apaziguado com isso, mas eu não posso ficar preso, porque aquilo não vai voltar mais, né? Eu tenho que construir o meu agora. Iniciativas como a Universidade da Terceira Idade, esses grupos de terceira idade, tudo isso contribui para uma velhice mais saudável? Certamente. Eu acho a Universidade da Terceira Idade uma iniciativa fantástica, porque além dessa questão cognitiva de estar estimulando o cérebro, de estar trazendo novos aprendizados, de estar ampliando o mundo daquelas pessoas, porque o conhecimento ele amplia seu mundo. Às vezes você se sente sem perspectiva porque você não está conseguindo olhar todas as possibilidades. Quando você se abre para adquirir conhecimento, você está ampliando as suas possibilidades de mundo, seus recursos para enfrentar o mundo. Tem a socialização. Além desse ganho cognitivo intelectual, tem a socialização, te possibilita construir rede de amizade, conhecer, rede afetiva, conhecer pessoas, abrir... Quando você conhecer o ser humano é da maior riqueza. Quando eu me proponho a conhecer uma pessoa, além de eu estar dividindo a minha vida com aquela pessoa, numa amizade que seja, eu aprendo com as experiências dela, né? Então, quando a pessoa se abre para isso, e um contexto de uma universidade permite isso, o ganho que se tem é imenso. E uma coisa que às vezes poderia parecer pesada, dividindo isso já não fica mais, né? Não. O ser humano ele é um ser sociável. A natureza do ser humano é uma natureza sociável. Então, por isso o isolamento é tão prejudicial para a saúde mental, né? A gente precisa estar num convívio social, precisa estar inserido numa sociedade. E sempre que eu compartilho algo com alguém, mesmo que seja algo ruim, a outra pessoa não vai fazer nada, não vai resolver o meu problema. Mas só o ato de compartilhar já traz um alívio muito grande. A gente já foi ao longo do programa dando aí umas dicas, mas vamos agora, né, sistematizar isso. Dicas para envelhecer bem. Projeto de vida, acho que a gente falou isso em vários momentos aqui, realmente ele é importante. E um projeto de vida que seja amplo, né, que não é aquela coisa engessada, sistematizada, metódica, não, porque a vida não é assim, mas que eu possa ver as minhas possibilidades e ter um leque de oportunidades. A resiliência, essa capacidade de adaptação, saber que os problemas vão acontecer, mas que eu tenho condições de me adaptar e de ficar bem, apesar de, né, ter essa rede social. Seja um companheiro, uma companheira, sejam parentes. E às vezes o parente, o filho, as pessoas depositam muito no filho essa garantia, né, de velhice. Quem não tem filho fica como? Não, o filho não é garantia de velhice. Apesar de, claro, você receber afeto do seu filho e isso ser muito bom, muitas vezes quem vai estar do seu lado não vai ser seu filho, porque ele vai estar vivendo a vida dele. Quem vai estar do seu lado vai ser um amigo. Então eu preciso ter essa rede, não quer dizer que essa rede vai ser de familiares, mas eu preciso ter pessoas junto a mim, tanto que eu venha ajudar como venham a me ajudar no momento de necessidade. Mas não só na necessidade que a gente pensa, né, nos problemas, mas
pessoas com quem eu possa sair, pessoas com quem eu possa conversar, com quem eu possa compartilhar, com quem eu possa sentar num dia de domingo no shopping. Tem uma cena linda que eu vi há uns anos atrás. Eu fui num shopping no Rio domingo, estava com a minha família, e aí sentaram 4 senhoras, com idades variadas, mas certamente próximas aos 80. Umas um pouco mais velhas, outras... 4 sentaram ali, almoçaram, estavam rindo, contando histórias, se divertindo, e eu fiquei ali maravilhada com isso. Sim, eu fiquei admirando, apreciando esse encontro delas ali num dia de domingo. Não é sabedoria bom? Que está ali, né? A gente não gosta hoje de sentar com um amigo, a gente vai gostar lá na frente também, né? Só que eu preciso ter essa rede. Se eu me isolo, eu não construo isso, chega lá na frente, eu posso não ter. Então, dentro do meu projeto de vida, os amigos têm que ter um lugar de destaque. Né? E cuidar, né? Do corpo. Manter em movimento, né? Exercício físico e também exercício A gente tem um deadline para isso, que eu aprendi há pouco tempo nesses estudos aí sobre o envelhecimento, que é por volta dos 50 anos. Né? Você iniciando uma atividade física regular, até os 50 anos, e aí se tiver algum educador físico ou médico que, se eu estiver errada, me perdoe, mas o que eu aprendi é que até os 50 anos você iniciando, para quem não teve o hábito, para quem não tem essa formação, não tem esse gosto pelo exercício, até os 50 anos é o deadline para você construir a sua reserva orgânica para uma velhice mais saudável. Ok, infelizmente nosso tempo terminou. Agradeço muitíssimo a sua participação. Ana, eu que agradeço, é um prazer estar aqui, espero ter contribuído, espero ter sido clara no meu pensamento, porque às vezes quando a gente vai conversando as ideias se perdem um pouco. Ok, e a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão, eu espero você, até lá.